Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2025 e estamos introduzindo a lição de número 7 do nosso trimestre. Você sabe que todos os sábados nós costumamos dar um panorama geral daquilo que estudaremos durante a semana, para que depois tenhamos a oportunidade de desdobrar os temas que acabaremos compreendendo através do nosso estudo. Bem, é claro que a temática que nós estaremos estudando hoje é uma temática que realmente tem dado pano para manga, que é o problema do mal. O texto que servirá como base para o nosso estudo é Apocalipse 21, verso 4, que diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando pensamos num Deus que é amor, e que a Bíblia vai mencionar que é amor, aliás, desde o começo desse trimestre nós estamos repetindo essa mesma tônica. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como conciliar um Deus que é amor com o problema da maldade, sofrimento, dor, morte? Quantas são as vezes que nos juntamos a vários dos autores bíblicos quando eles mencionam: até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, verei o ímpio prosperando e aqueles que te temem passando por dificuldades e problemas? Quantas são as vezes que, usando o nosso senso de juízo, olhamos para aqueles que estão à nossa volta e vemos pessoas que nem temem a Deus e que às vezes prosperam, e aqueles que estão temendo ao Senhor, às vezes passam por situações realmente complicadas? Como lidar com isso tudo? Eu não espero realmente esgotar o tema e muito menos compreendê-lo por completo, mas vamos tentar pelo menos esboçar aqui um pouquinho dele no nosso estudo de hoje. Aguenta aí que eu já volto. Talvez uma das questões mais complicadas de compreender dentro do cristianismo seja como conciliar um Deus que é bom, e ele é muito bom, com o problema da dor, do sofrimento, da morte, enfim, dos problemas e dificuldades que o nosso mundo enfrenta. Quantas pessoas boas sofrendo, crianças que acabam perdendo a sua vida em guerras das quais eles nem sequer têm qualquer tipo de participação. Como entender pessoas boas que acabam morrendo de doenças terríveis, enquanto às vezes outras pessoas que são más, parece que até prosperam. Esse é um dos problemas centrais no contexto do cristianismo, e muita gente tentando explicar o problema do pecado, o problema da maldade, tem talvez gerado maiores dificuldades para as pessoas que não creem em Deus. Ellen White vai falar um pouco a respeito disso no livro Grande Conflito, na página 412, num texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje, que diz assim: muitas pessoas ficam confusas e cheias de dúvida quando param para pensar na origem do pecado e na razão da sua existência. Elas veem a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e questionam como tudo isso pode existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Esse é um mistério para o qual não encontram explicação. Ellen White está falando sobre pessoas que têm dificuldade de poder conciliar exatamente isso. Pensam, como é que o Senhor surge o pecado e a maldade num universo que é perfeito? Se a gente descobrir uma razão pela qual o pecado existiu, nós estaríamos dando uma razão para a sua existência, e não existe razão para isso. Entretanto, como conciliar esse Deus que é amor com a maldade, o sofrimento e, ao mesmo tempo, a própria morte? Bem, no nosso auxiliar do professor, no nosso guia de estudos, nós encontramos aqui alguns parágrafos que nos dão um panorama geral de como tentaremos compreender essas questões na lição dessa semana. O parágrafo que introduz o estudo da semana diz assim: em nosso esforço para entender o problema do mal no mundo, temos que reconhecer nossa limitação em visualizar com esperança a solução final de Deus para ele. Ou seja, mesmo que a gente olhe para Deus e sabemos, Deus é amor, ok,
A gente sabe que Deus vai eliminar o mal, o sofrimento e a morte do nosso planeta. Aliás, o nosso texto principal da semana fala exatamente sobre isso, que no novo mundo que Deus criará, o novo céu e a nova terra, nos quais habitam justiça, já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas nós temos que reconhecer que a gente não é capaz de esgotar esse tema e de compreender em profundidade essa temática. Mas, ao olharmos aqui para a nossa lição, nós percebemos 3 ideias principais que vão estar sendo abordadas. A primeira delas é que a Bíblia ela contém questões abertas sobre o problema do mal. Em momentos de sofrimento e aflição, é difícil entender como o amor e a imensa bondade de Deus podem ser conciliados com a presença do mal nesse mundo. Nas Escrituras encontramos personagens que questionam o Senhor quando dizem até quando? Perguntas como essa mostram que eles esperavam uma ação de Deus. Da mesma forma, em nosso próprio sofrimento e aflição, nós aguardamos o dia em que o Senhor Deus finalmente triunfará sobre o mal. E quem de nós nunca passou por esse tipo de situação? De questionar quando acontecem algumas questões, de dizer, Senhor, até quando? Senhor, por que o Senhor não intervém? O Senhor é o Todo-Poderoso. Se nós tivéssemos a oportunidade de nos sentar no trono de Deus, eu acredito que muita gente pensa assim, nós talvez tomaríamos algumas posturas diferentes, enfim, uma coisa é fato, nós não conhecemos tudo sobre a questão da forma pela qual Deus age de determinada forma. Por que tem momentos em que ele age de forma clara? Por que tem outros momentos em que ele simplesmente fica em silêncio? Por que tem momentos que ele opera um milagre, como aconteceu com os 3 hebreus, quando foram jogados lá na fornalha de fogo, lá na Babilônia, o Ananias, o Misael e o Azarias, e ele mesmo foi caminhar no meio do fogo com eles? Que história maravilhosa para se contar. Mas será que Deus estava menos com o apóstolo Paulo quando ele foi levado por Roma e a sua cabeça foi colocada sobre um cepo e uma espada desceu sobre o seu pescoço, fazendo com que ele fosse decapitado? Será que Deus estava mais com os jovens hebreus do que com Paulo? Como a gente pode entender o aspecto de que Deus, em determinadas situações, intervém, em outras não? O primeiro aspecto que a gente vai tentar entender é isso. A Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal, ou seja, nós não somos capazes de poder entender tudo. Nem sobre o mal, porque que às vezes ele impera, e nem sobre a razão pela qual às vezes Deus intervém e às vezes não. Um segundo aspecto que nós encontramos aqui é, as nossas explicações sobre o problema do mal, elas são limitadas. O problema do mal e do sofrimento representa um desafio para a humanidade. Em meio ao sofrimento e incapacidade de resolver os problemas do mal, Jó, por exemplo, levantou diversas questões a Deus. No entanto, em vez de apresentar respostas, Deus fez ainda mais perguntas. Por sua vez, Jó reconheceu a sua limitação para compreender adequadamente a realidade do mal. E você conhece a história de Jó? Durante todo o livro, a grande pergunta que Jó fez foi, Senhor, por que eu não morro? E Jó nem sequer questionava por que Deus não o curava. Ele disse, Senhor, eu estou preparado para morrer, me deixa morrer, por que nem isso eu consigo? E quando o Senhor Deus aparece para ele no final do livro, o Senhor vai fazer 72 perguntas a ele. E Deus vai dizer, se você for capaz de responder essas perguntas, eu respondo a outra. Na verdade, o que o livro está mostrando para a gente é que nem sempre nós vamos conseguir entender e explicar a questão do mal. E outro detalhe, o terceiro aspecto que nós veremos também na lição dessa semana, é que nós somos encorajados a abordar o problema do mal com esperança. Nós devemos aprender a conviver com perguntas sobre o problema do mal, para as quais não temos respostas totalmente satisfatórias. O pecado é um intruso, e não podemos e nem devemos dar nenhuma razão para poder explicar completamente a sua presença em nosso mundo. O amor de Deus nos ajuda a lidar com esse problema de esperança. Bom, quando você olha para as ações do mal no nosso planeta, é claro que nós temos perguntas, nós temos questionamentos, todos nós temos. Hoje mesmo, enquanto estou gravando essa lição, eu confesso a você que algumas questões que acabaram acontecendo no meu entorno fizeram com que, durante esse dia, eu gastasse boas horas perguntando a Deus, Senhor, por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor ainda não agiu? O que o Senhor está esperando? Às vezes, quando a gente está enfrentando algumas situações complexas, a gente questiona o Senhor. Veja,
Deus não promete que vai nos dar explicações da razão pela qual às vezes ele intervém e outras vezes não. Mas nós somos encorajados a encarar as situações de maldade, sofrimento, dor, morte no contexto do nosso planeta com esperança, sabendo que um dia tudo se esclarecerá. Haverá um momento em que essa cortina invisível que separa o mundo visível do invisível, o mundo espiritual do nosso mundo, e nós teremos a oportunidade de poder entender, agora tudo faz sentido. Uma coisa nós podemos ter a certeza, eu vou parafrasear Ellen White, quando ela menciona que se nós tivéssemos a oportunidade de estar no lugar de Deus e de ter o conhecimento que Deus tem, nós tomaríamos exatamente as mesmas decisões que ele tem tomado. Qual é o nosso problema? É que nós não temos todo o conhecimento. E nem teremos enquanto o pecado continuar reinando. Portanto, somos incentivados a permanecer encarando as dificuldades e problemas com esperança. Pense nisso, enquanto estivermos estudando durante essa semana. E talvez, se você estiver enfrentando momentos de dificuldade, de provação, momentos em que talvez você não é capaz de compreender tudo o que está por detrás dos bastidores, peça a Deus para que Ele lhe ajude a compreender e, ao mesmo tempo, a aceitar, se não for possível, a compreensão. Uma coisa é fato, em todos os momentos de dificuldades e problemas, o Senhor Deus nos promete duas coisas. A primeira, que Ele sempre vai estar conosco. A segunda, que toda dificuldade, problema e provação que vier sobre nós, Ele nos dará o poder proporcional para podermos vencer. Por isso, mesmo quando o assunto é maldade, sofrimento, dor e morte, nós podemos ter a certeza de que o Senhor Deus, Ele tem para nós palavras de esperança e ânimo. Creia nisso e encare de frente os desafios da vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e por sabermos que o Senhor cuida de cada um de nós, mesmo que não sejamos capazes de compreender tudo a respeito da dor, do sofrimento, do pecado. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que nos ajude a podermos permanecer com esperança em Ti. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?